O alistamento militar é obrigatório, mas a vaga não. Essa frase resume a jornada de milhões de jovens brasileiros todos os anos. Todo mundo se alista, mas na realidade, poucos servem. O serviço militar no Brasil é um funil obrigatório no alistamento, mas extremamente seletivo na incorporação. Vamos desmistificar esse processo e entender por que, mesmo querendo, talvez você não consiga uma vaga. Todos os anos, mais de 1,5 milhão de jovens completam 18 anos e se apresentam às juntas de serviço militar em todo o país. É um rito de passagem, uma obrigação cívica que marca a transição para a vida adulta. A imagem que muitos têm é a de que, uma vez alistado, o quartel é o destino certo. Mas a realidade é bem diferente. As Forças Armadas, compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, simplesmente não têm estrutura nem necessidade para absorver todo esse contingente. A verdade é que apenas uma pequena fração, algo entre 5% e 10% dos alistados, é de fato incorporada para servir. A grande maioria é dispensada por um motivo que se tornou famoso excesso de contingente. Isso significa que para cada 10 jovens que se alistam, em média, 9 voltarão para casa com o certificado de dispensa. Então, como essa seleção acontece? O primeiro ponto a entender é que a seleção geral não é um concurso público, nem um vestibular. Não é uma prova para ver quem é o mais inteligente ou o mais forte. É, na sua essência, uma triagem. O objetivo é identificar, dentro daquele universo de jovens, aqueles que melhor atendem às necessidades específicas das Forças Armadas, naquele momento e naquela região. É um processo pragmático, focado em preencher as vagas disponíveis com os perfis mais adequados para a função militar. Por isso, muitos mitos cercam essa fase. Não adianta tentar burlar o sistema ou fingir ser algo que não é. A triagem é multifacetada e observa o candidato como um todo. O primeiro grande filtro é a inspeção de saúde. Aqui, muitos já ficam pelo caminho. As Forças Armadas precisam de pessoal com saúde compatível com as exigências da vida na caserna, que pode incluir atividades físicas intensas, estresse e rotinas rigorosas. A lista de condições que podem levar à dispensa é extensa e inclui desde limitações físicas, como problemas de coluna-pé chatos ou desvios significativos de visão, até doenças crônicas como asma, diabetes ou condições cardíacas, uso contínuo de medicamentos controlados para tratar condições como depressão ou ansiedade. Também costuma ser um fator eliminatório. O médico militar não está ali para julgar, mas para avaliar se o candidato tem condições de suportar o treinamento sem colocar a sua própria saúde ou a segurança da tropa em risco. É uma questão de aptidão e segurança. Ligado à saúde, vem a condição física. Ninguém espera que você chegue à seleção como um atleta olímpico. Não é sobre ter o corpo perfeito ou levantar pesos absurdos. É sobre ter uma aptidão física mínima para o serviço. Durante a seleção, são feitos testes básicos, como flexões, abdominais e, em alguns casos, uma pequena corrida. O objetivo é verificar se você tem a resistência e a força básicas para começar o treinamento militar, que será progressivamente mais exigente. Um jovem sedentário, com muita dificuldade para realizar exercícios simples, provavelmente será considerado inapto. A ideia é garantir que o recruta tem uma base para construir a resistência necessária para as longas marchas, os treinamentos de campo e toda a rotina física que faz parte da formação do soldado. Mas nem só de físico vive a seleção. O seu comportamento é observado desde o momento em que você pisa na unidade militar. A postura, a disciplina e o respeito são avaliados o tempo todo, mesmo que de forma discreta. Como você se dirige aos militares? Como se sente enquanto espera? Como interage com os outros candidatos? Tudo isso compõe uma imagem sobre o seu perfil. A vida militar é baseada em hierarquia e disciplina. Um jovem que se mostra desrespeitoso, indisciplinado, que usa gírias excessivas ou que demonstra claro desinteresse e desdém pelo processo, está praticamente pedindo para ser dispensado. Essa atitude é vista como um indicativo de que ele seria um problema dentro da tropa. Por outro lado, uma postura respeitosa, atenta e colaborativa, conta pontos positivos. E quanto a demonstrar interesse, será que dizer eu quero servir garante a vaga? A resposta é não. Não garante,
mas faz uma enorme diferença. Em um cenário onde há muito mais candidatos aptos do que vagas, o interesse declarado pode ser um fator de desempate. Os selecionadores preferem incorporar alguém que está motivado e que demonstra vontade de aprender e contribuir, do que alguém que está ali por pura obrigação e que na primeira oportunidade pode se tornar um elemento desmotivado no grupo. Se você realmente quer servir, não tenha medo de expressar isso de forma educada e firme durante a entrevista social. Explique seus motivos. Mostre que você entende o que significa o serviço militar. Isso mostra maturidade e comprometimento. Outro critério que pesa na balança é a escolaridade. Embora não seja eliminatório ter apenas o ensino fundamental, ter o ensino médio em andamento ou completo é um diferencial importante. Por quê? Porque indica uma maior capacidade de aprendizado e adaptação. O treinamento militar envolve muita instrução teórica, desde regulamentos e armamento até primeiros socorros e táticas. Um recruta com uma base educacional mais sólida tende a assimilar esses conhecimentos com mais facilidade, o que otimiza o processo de formação para todos. As Forças Armadas modernas precisam de soldados que saibam pensar, interpretar ordens e operar equipamentos cada vez mais tecnológicos. Depois de passar por todos esses filtros, saúde, físico, comportamento, interesse e escolaridade, você pode ser considerado apto. Mas, e aqui está o ponto mais cruel e decisivo do processo, mesmo estando totalmente apto, você ainda pode ser dispensado. O fator final, que determina quem entra e quem sai, é a necessidade da unidade. Cada quartel tem um número exato de vagas a serem preenchidas naquele ano. Se, para 100 vagas, houver 300 candidatos aptos, 200 deles serão dispensados por excesso de contingente. A escolha final pode depender de detalhes, como a necessidade de perfis específicos para determinadas funções, como motoristas, cozinheiros, mecânicos, ou simplesmente a avaliação final dos entrevistadores sobre quem se encaixa melhor no perfil daquela turma. No final de todo esse longo processo que dura meses, chega o dia da designação. Poucos nomes são chamados. A grande maioria ouve a frase que encerra a jornada: dispensado por excesso de contingente. Para quem queria muito servir, é um balde de água fria. Para quem não queria, é um alívio. Mas o fato é que a seleção é implacável. Poucos entram, muitos ficam de fora. Por isso, é fundamental entender que o serviço militar, na prática, é seletivo. Não é uma questão de sorte, mas uma combinação complexa de aptidão, postura e, principalmente, a disponibilidade de vagas. Quem consegue passar por esse funil e vestir a farda, entende desde o primeiro dia de internato. A sua presença ali não foi por acaso. Cada um que está ali foi escolhido, triado e considerado apto para uma missão. É por isso que a experiência da caserna é tão marcante. Existe um sentimento de pertencimento, de ter superado um desafio que a maioria não superou. Quem passou pela caserna, seja por um ano ou por uma carreira inteira, jamais a esquece. Fica a lição, a disciplina e a certeza de que fazer parte desse seleto grupo foi fruto de mérito e necessidade. Se você gostou de entender melhor como funciona o serviço militar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.